terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane. Vamos a mais uma aula de ciências. Mas, como a pandemia ainda não acabou, precisamos relembrar os nossos combinados. O primeiro combinado, gente, é lavar as mãos com água e sabão. Então, antes de começar a aula, antes de você se alimentar, sempre lavar as mãos. Outra dica importante, gente, é usar o álcool, tá? Então, usar álcool gel de preferência. A dica mais importante, gente, ficar em casa. Mas, se você precisar sair por algum motivo muito importante, usar a sua máscara. Outra dica importante, gente, manter sempre o distanciamento social, tá? Não podemos mais ficar muito perto das pessoas. Então, você agora vai separar algum local na sua casa, bem confortável e iluminado, para você acompanhar a nossa aula. Vamos organizar os materiais? Então, confere lá se está tudo perto de você. O seu caderno ou as suas folhas de papel, tá? Porque é importante anotar as informações da aula. O seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Então, separa ali todo esse material. O caderno de vocês, gente, vai ter que ficar assim, tá? Primeiro, a data. Pergunta a data para um adulto. Pula uma linha. Aula 19-ciências. Pula mais uma linha. E a aula hoje, gente, é sobre os animais invertebrados. Então, anota ali qual vai ser o tema da aula. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa anotação.
Anotaram, pessoal? Espero que vocês tenham deixado o caderno de vocês bem bonito, bem caprichado. Então, seguindo a nossa rotina, nós vamos relembrar as aulas passadas. Então, na aula passada, vocês, fizeram a leitura de uma história da garça e do rinoceronte. Vocês lembram dessa história, gente? Então, essa história foi contada, gente, sobre a importância, de classificar, Então, como que a gente pode classificar as pessoas? Eu pedi para vocês classificarem, gente, na vida de vocês, Quem são a família, quem são os amigos, classificar as suas brincadeiras favoritas, os seus brinquedos favoritos, Os seus alimentos favoritos, tá? Depois eu pedi, gente, para vocês classificarem os animais, tá? Então, classificar o animal que você acha bonitinho, aquele animal fofinho, um animal que você tem medo, um animal que você tem nojo e um animal que você quer em algum dia conhecer. Depois que vocês fizeram essa atividade, gente, eu passei para vocês essa imagem aqui e pedi para vocês localizarem o que esses animais têm em comum, tá? E ajudei, vocês a localizar, então, a coluna vertebral, tá? Então, todos esses exemplos aqui de animais, gente, têm em comum a presença da coluna vertebral, tá? Então, o que é a coluna vertebral? É um grupo de ossos que a gente chama de vértebras, tá? E elas são responsáveis aí pelo nosso movimento. Para facilitar os estudos dos animais, gente, é importante a classificação. Então, os cientistas classificam os animais entre vertebrados e invertebrados. Então, aqueles que possuem a coluna vertebral e aqueles que não possuem coluna vertebral. Então, os animais vertebrados, como exemplo, os peixes, aves, mamíferos, possuem a coluna vertebral, tá? Então, nós também, seres humanos, possuímos a nossa coluna vertebral. Animais que não possuem a coluna vertebral, gente, são chamados de invertebrados, tá? Quem são eles? As baratas, grilos, moscas, libélulas, abelhas e formigas. Pedi para vocês pensarem um pouquinho sobre animais invertebrados, Se você já ouviu falar em algum animal invertebrado, como será que os animais invertebrados fazem para se movimentar? Se a coluna vertebral é responsável pelo movimento do vertebrado, como que o invertebrado, aquele que não tem a coluna vertebral, faz para se locomover, para se movimentar? Aonde será que eles vivem? Você já viu esse animal? E eu pedi para vocês fazerem um desenho de algum animal invertebrado que você já tenha conhecido. Na sequência, gente, eu falei sobre um exemplo de animal invertebrado, que é o piolho. Lembram disso? Você já teve piolho? Você já conhece alguém que teve piolho? Você sabe o que são os piolhos? E você sabia que o piolho é um animal invertebrado? Então aqui, gente, mostrei para vocês então o piolho, tá? E os cuidados que nós temos que ter para não pegar piolho. Depois, gente, eu fiz a leitura de uma revista, de um artigo de uma revista da ciência hoje das crianças. Até dei como dica ali para vocês pesquisarem outras reportagens, nesse site, tá? Então, pedi ajuda de um adulto para pesquisar outras informações aí nesse site. Então, eu trouxe essa reportagem. Ah, se te pego, sua barata.
Então, a barata também é um animal invertebrado, tá? E ela está, gente, há 300 milhões de anos na Terra, tá? Então, são animais muito antigos, tá? Outro exemplo também é a libélula, gente, tá? Então, foi encontrado ali no estado do Ceará um fóssil de libélula de 100 milhões de anos, tá? Então, isso significa que os invertebrados estão há muitos anos na Terra, tá? E passei alguns exemplos, né, gente, né, do quanto eles são vencedores, né? Esses animais são vencedores de estarem presentes aqui há tanto tempo no ambiente terrestre, tá? No ambiente do nosso planeta. Pessoal, existem muitos animais invertebrados diferentes. A maioria deles é pequena. Eles vivem em praticamente todos os lugares da Terra, em ambientes aquáticos e terrestres. As formas do corpo desses animais também variam bastante, tá? Então, existem muitos exemplos de animais invertebrados. Eles são pequenos, tá? A forma do corpo deles também varia bastante e eu vou apresentar cada um deles para vocês, tá? Então, acompanhe aqui comigo, gente, uma reportagem, tá? Então, eu peguei uma reportagem para vocês conhecerem um pouquinho. Talvez vocês já tenham, né, ouvido falar sobre esse assunto. Então, prestem atenção lá. Queimaduras por águas vivas triplicam no litoral paranaense, diz Corpo de Bombeiros. Acompanhem lá. O número de queimaduras por águas vivas nas praias do litoral paranaense triplicou na temporada de 2019 e 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os registros do Corpo de Bombeiros, foram 2.938 casos de 20 de dezembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020. No mesmo período da temporada de 2018 e 2019, foram 878 ocorrências. O número atual de ocorrências já representa mais do que o dobro em todos os casos na temporada passada. Orientações, gente. O Corpo de Bombeiros orienta aqui. Em caso de contato com água viva ou caravelas, o banhista deve limpar o local da queimadura com água do mar, sem esfregar. Não se deve usar álcool e nem água doce sobre o ferimento. Para aliviar a ardência, de acordo com os bombeiros, pode aplicar vinagre. Nos postos de guarda-vidas localizados nas praias dos estados, os bombeiros disponibilizam vinagre para ser aplicado nesses casos. Os guarda-vidas estão treinados para auxiliar e orientar os banhistas a respeito do assunto. A Secretaria de Estado de Saúde, SESA, ressalta que não se deve tocar em águas vivas ou caravelas, mesmo que os animais pareçam estar mortos na praia. A SESA ressalta que águas vivas e caravelas não atacam e que acidentes são registrados quando os animais encostam nos banhistas e, por isso, liberam substâncias que, na pele, causam as queimaduras. Água viva. Lave a queimadura com água do mar, remova da pele o tentáculo da água viva, aplique vinagre no local da queimadura. Então, ali, gente, uma imagem da água viva. Para quem não conhece, tá ali a imagem dela. Então, a professora trouxe essa reportagem que saiu ali no jornal. Vamos pensar, gente, sobre as informações dessa reportagem? Essa reportagem está falando sobre água viva,
são as águas-vivas? Será que é água viva mesmo? Será que é a água que está viva? Que tipo de ser vivo são as águas-vivas? Você já ouviu falar nelas? Será que elas são plantas? Será que elas são animais? Será que elas são fungos? Elas vivem na água. Será que elas são peixes? Você já parou para pensar, gente, na água viva? Você já viu uma? Será que elas são? Pensa ali um pouquinho. Vocês viram a imagem dela? O que será que elas são? Então eu vou contar para vocês, gente. As águas-vivas são animais invertebrados. É o tema da aula de hoje, por isso que a professora trouxe essa reportagem. Gente, então eu vou ensinar para vocês todos, né, os exemplos de animais invertebrados, tá? Incluindo as águas-vivas. Então a gente vai começar, gente, pelos mais simples e vamos para os que são mais complexos, tá? Então acompanhem lá com a professora. O primeiro exemplo de animais invertebrados, gente, são o que a gente chama de poríferos. Quem são eles? São as esponjas, tá? Então, são animais aquáticos e que possuem um corpo repleto de pequenos poros, por isso que eles têm esse nome. Também conhecidos como esponjas. Esses animais não se movimentam. Eles podem ser encontrados sozinhos ou formando colônias e vivem principalmente em ambiente marinho. Porém, existem também esponjas de água doce, tá? Então, essas aí, gente, são as esponjas. Então, é bem difícil a gente encontrar uma, né, gente? Até porque elas vivem, né, no ambiente marinho e são fixas. Tá? Então, elas ficam presas ali no solo do ambiente marinho. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho ali sobre as esponjas. Outro exemplo, gente, de animais invertebrados, os quinidários. Pessoal, vocês não precisam, tá, decorar o nome, tá? Então, a professora vai dar os exemplos, né, nome popular desses animais, tá? Eu tô passando o nome dos grupos, mas é só para vocês conhecerem, tá? Não precisam decorar. Então, os quinidários. Nos quinidários, gente, entram as águas-vivas da reportagem que a professora leu ali, tá? Então, olha ali a imagem das águas-vivas, gente. Olha como elas são bonitas. Então, quem são os quinidários, gente? São animais que possuem o corpo formado principalmente por água e vivem no ambiente marinho. Esses animais possuem células urticantes, conhecidas como quinidócitos, onde existe uma cápsula pequena que injeta uma substância paralisante na pele de quem tocar a superfície desses animais, provocando queimaduras. Então, aquela reportagem fala sobre isso, né? Então, eles liberam essa substância que a gente chama de substância urticante, que causa ali uma queimadura nos seres humanos, tá? Então, os seres humanos são animais grandes, né? Então, por isso que a gente só sente, né, essa queimadura. Animais pequenos, gente, eles podem, né, até morrer, tá? Devido a essa substância urticante. Não temos só a água-viva de exemplo de quinidários, tá, gente? Nós temos também as anêmonas do mar. Para quem já assistiu o filme do Nemo, gente, o Nemo é um exemplo de peixe, né? O peixe palhaço que vive dentro de uma anêmona do mar. A anêmona do mar, gente, também libera essa substância urticante, tá? Então, qualquer outro peixe que se aproxime da anêmona do mar, né, vai sofrer as consequências. O peixe palhaço, que é o Nemo, ele consegue criar uma resistência a essa substância, por isso que ele consegue morar dentro da anêmona do mar. Olha que interessante, né, gente? Outro exemplo de quinidário, nós temos a caravela, tá? As caravelas. Também é bem comum ter alguns acidentes envolvendo as caravelas na praia.
E os corais, gente, tá? Então, os corais, eles também ficam no fundo ali dos oceanos. Continuando, gente. Outro exemplo de animais invertebrados são os vermes, tá? Então, verme é o nome dado a animais de corpo cilíndrico ou achatado. Alguns de vida livre, outros provocam doenças. As chamadas verminosas. Eles se hospedam no corpo dos seres humanos e de outros animais, alimentando-se dos nutrientes encontrados ali. Por fazerem isso, são chamados de parasitas. Então, gente, existem vermes do tipo de vida livre, tá? Que tem o corpo ali achatado, como é o caso da planária. Então, aquela imagem ali que eu coloquei para vocês é a planária, tá? Então, se encontra geralmente em ambiente aquático. E existem também outros tipos de vermes, gente, que causam doenças no ser humano e em outros animais também, tá? Então, esses vermes são chamados de parasitas, porque eles roubam os nutrientes desses animais. Então, aqui, gente, alguns exemplos de doenças causadas por vermes. Lembrando, gente, não precisa decorar, tá? É só para vocês conhecerem. Então, ali um exemplo, a lombriga, que tem o corpo cilíndrico. Então, doenças causadas por vermes. A ancilostomose, tá? Também chamado aí popularmente de amarelão. A ascaridíase, gente, é a doença que é chamada popularmente de lombriga, tá? Que é bem comum aí algumas crianças terem. O bicho geográfico também é causado por vermes. A cisticercose, a esquistossomose, que também é chamada de barriga d'água, tá? A teníase, também chamada de solitária, e a oxioríase. Então, aqui alguns exemplos. Não precisa decorar, é só para vocês conhecerem. Então, gente, a pessoa quando está, com alguma dessas doenças, ela apresenta alguns sintomas. Então, essas doenças geralmente provocam palidez, dores na barriga, diarreias nas pessoas atingidas. Caso não sejam bem tratadas, podem provocar problemas mais graves, como a anemia e a desidratação, tá? Eu coloquei ali, gente, uma imagem, tá, de um quadro. Esse artista é o Gabriel Mitsu e ele fez um quadro de uma criança doente, tá? Então ali é a imagem representada do quadro de uma criança doente. Então, como evitar doenças causadas por vermes? Lavar os vegetais antes de serem comidos, beber somente água filtrada e fervida, não comer carne crua, sempre lavar as mãos, principalmente antes das refeições e depois de ir ao banheiro. Evitar levar a mão à boca. Não nadar em qualquer lugar. E sempre andar calçado, gente. Evitar andar descalço. Vamos ao próximo grupo, gente? O próximo grupo de animais são os moluscos. Olha que nome interessante. Então, quem são eles? São animais que apresentam um corpo mole, o qual, em algumas espécies, está protegido por uma concha. São encontrados tanto em ambiente terrestre quanto em ambientes aquáticos, sendo mais abundante no meio marinho. São representantes dos moluscos os animais como o polvo, o mexilhão e o caracol, tá? Então ali está um exemplo, o caracol. Vamos conhecer, gente, um pouquinho mais sobre o polvo. O polvo é um animal invertebrado que vive nos oceanos. Ele normalmente é encontrado em locais com até 200 metros de profundidade. O polvo é um animal com o corpo mole que não tem concha. Ele apresenta 8 braços longos
e sua cabeça e seus olhos são bem desenvolvidos. Para se locomover, o polvo lança jatos de água que empurram o seu corpo. Ele também usa seus braços para andar sobre rochas ou areia. O polvo é carnívoro e se alimenta de pequenos peixes, caranguejos e mexilhões, entre outros animais. Para escapar dos animais que querem comê-lo, como focas e peixes carnívoros, o polvo tem alguns comportamentos interessantes. Um deles é mudar de cor de sua pele, confundindo-se com o ambiente. Ele também pode liberar tinta preta na água para atrapalhar o animal que quer caçá-lo, ganhando tempo suficiente para fugir. Olha que animal interessante, gente, o polvo. Eu trouxe, gente, um vídeo curtinho, tá? Mostrando o comportamento do polvo. Eu quero que vocês observem, gente, duas coisas. Observem como que ele consegue, né, se esconder. A gente diz que ele tá, né, se camuflar. E como que ele consegue, né, se locomover ali no ambiente, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês verem esse vídeo. Viram que interessante, gente? Maravilhoso esse vídeo, né? Então vocês perceberam, gente, como que ele consegue se locomover? O corpo dele é tudo mole, tá? Ele precisa da água para conseguir se locomover, tá? Então ele faz jatos, né? Ele libera jatos de água, assim ele consegue ir se movimentando, tá? E ele também pode usar ali os braços dele para conseguir, né, na parte de baixo ali do oceano, conseguir se movimentar também. Muito interessante. Vamos continuar? Vamos falar sobre o próximo exemplo de animais invertebrados. O próximo exemplo, gente, são os anelídeos. O nome já é bem característico, tá, gente? Então, os anelídeos são animais que apresentam o corpo formado por uma série de segmentos, os quais lembram anéis unidos uns aos outros. A representante mais conhecida dos anelídeos é a minhoca. Tá? Então ele tem um corpo, gente, formado ali por anéis, por isso que recebem esse nome. Tá? Então o representante mais conhecido desse grupo são as minhocas. As minhocas, gente, elas têm uma importância muito grande aí para a natureza, tá? Então, além de produzir humus necessário para o crescimento das plantas, as minhocas, ao se movimentar embaixo da terra, vão fazendo túneis que favorece a ventilação das raízes das plantas e a penetração das águas da chuva, o que colabora para a melhor absorção da água pelas raízes. Então observem ali na imagem, gente, olha o comportamento ali que faz as minhocas. Então elas cavam túneis no solo e isso ajuda, tá, o solo e as plantas a conseguirem ali se fixarem, tá? A água penetrar com mais facilidade naquele solo, tá? Então elas são muito importantes aí para a natureza. Vamos ao próximo grupo? O próximo grupo, gente, são os artrópodes. Olha que nome diferente, né? Artrópodes. Atualmente, cerca de 1 milhão de espécies são conhecidas. Olha a quantidade, gente. Os quais habitam os mais diversos ambientes. Apresentam o corpo segmentado e as suas extremidades são articuladas, além de contarem com um exoesqueleto quitinoso e resistente,
conferem proteção, tá? Então, os artrópodes, gente, são um grupo muito grande, com muitos exemplos de animais. Por isso, gente, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre eles. Olha que interessante, tá? Então, a professora deu alguns exemplos ali de artrópodes, vou passar outros exemplos, mas a gente vai ter uma aula só para falar sobre eles, tá? Então, quem são os artrópodes, gente? Os insetos, né, que a gente já conhece bastante, os crustáceos, os aracnídeos, né, como exemplo ali as aranhas. Também temos de exemplo os diplópodes. Nome diferente, tá, gente? Mas não precisa gravar. Diplópodes, gente, são chamados aí de piolho de cobra, tá? Então, o nome mais comum usado é piolho de cobra. E os quilópodes, que são as centopeias ou as lacraias, também chamados de lacraias. Tá? Então, aí alguns exemplos de animais artrópodes. E agora, gente, nós vamos para o último grupo dos animais invertebrados, que são os equinodermos. Nome diferente também, né? Então, equinodermos. Quem são eles? São animais exclusivamente marinhos. Seu corpo é simétrico e suas partes são distribuídas em formas de circunferência. O formato e tamanho são variados. Vivem isoladamente e fixos a um substrato. Então, quem está de exemplo ali, gente? Nós temos, né, ali na imagem o ouriço do mar e uma estrela do mar, tá? Para quem já viu ali na praia uma estrela do mar. Temos outros exemplos também de equinodermos. A estrela do mar, tá? Ali um exemplo. A bolacha do mar, tá? Quem já foi para a praia já deve ter visto ali. E também o ouriço do mar. Tá? Então, esses são os exemplos de animais equinodermos. Quanta coisa interessante, hein, gente? Olha, né? Aprendemos todos os grupos ali de animais invertebrados. Agora, a professora vai explicar para vocês um pouquinho, tá? Do trabalho, né? Do entomólogo. Então, gente, para conseguir fazer os estudos, né? Desses vários exemplos de animais invertebrados, existe uma coleção entomológica, tá? O que é isso? Uma coleção entomológica consiste em um meio pelo qual são preservados diferentes espécies de insetos, seja por finalidade ornamental ou por finalidade científica, tá? Então, o cientista entomologista, gente, utiliza essas coleções para fazer estudos. Hoje em dia, a gente não pode mais capturar, né, esses animais para fazer uma coleção, tá? Isso não pode mais ser feito. Porém, a professora vai dar uma ideia de atividade bem interessante para vocês, prestem atenção. Então, vocês vão fazer a coleção de vocês, tá? Coleção entomológica de vocês. Então, monte o seu invertebrado, tá? A coleção entomológica geralmente usa insetos, mas vocês podem escolher o invertebrado que vocês quiserem de todos esses que eu mostrei para vocês, tá? Você pode fazer da água-viva, né? Pode fazer dos poríferos, que são as esponjas, os quinidários, água-viva, anemona do mar, tá? Você pode fazer dos moluscos, você pode fazer dos anelídeos, pode fazer ali uma minhoca, tá? Pode fazer de insetos, né, dos artrópodes ou de outros exemplos de artrópodes, aranha, tá? Ou você também pode fazer dos equinodermos, tá? Então, você vai escolher de qual animal, de qual invertebrado você vai fazer, tá? A tua coleção. Como a gente não pode mais pegar eles do ambiente para fazer isso, vocês vão produzir de maneiras diferentes, tá? Então, vocês poderão usar que tipos de materiais, gente? Você pode fazer com massinha de modelar, com o jornal, tá? Pode fazer com um pedaço de tecido, embalagens vazias, né? Aquele material reciclado, entre outros. Então, vai da sua criatividade, tá, gente? Então, você vai pegar diferentes tipos de materiais e você vai montar os seus invertebrados, tá? Então, pode montar mais de um, né? Quantos você quiser. Então, de todos esses que a professora explicou para vocês, você vai escolher aquele que você vai fazer o seu invertebrado. Eu
vou dar um tempinho para vocês.
viram, pessoal? Você viu como é divertido vocês tentarem montar ali o seu invertebrado? Espero que tenham feito, nossa, alguns desenhos bem bonitos, tá? Então, a nossa aula, gente, infelizmente chegou ao fim, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho? Nós falamos sobre os animais. Começamos ali com os poríferos, né, as esponjas. Falamos sobre os quinidários, como exemplo, a água-viva, tá? Falamos sobre os vermes, sobre os cuidados que a gente precisa ter com os vermes, que alguns nos causam doenças, tá? Falamos também sobre os moluscos. Falamos sobre os anelídeos, tá? Como exemplo ali a minhoca, tá? Falamos sobre os artrópodes, então na próxima aula a gente vai falar só sobre os artrópodes, que tem muita coisa interessante. E daí terminamos com os equinodermos, tá? Então aguardo vocês na próxima aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!